resumão aqui para você do que está acontecendo desde que a confusão dos áudios, mensagens vazados do gabinete de Moraes acabou saindo. Enfim, vamos lá, eu vou trouxe um panorama geral aqui para vocês de como está a situação, enfim, um breve resumo. Mas vamos lá. Primeiro ponto aqui, o que entra a grande dúvida aqui, o que está por trás da denúncia contra Moraes? Enfim, aí tá fazendo toda a sociedade e da mídia tenta se alinhar a nova face do bolsonarismo. Eu discordo disso aqui. Eu acho que tem uma coisa que aconteceu há um tempo atrás. O senhor ministro Flávio Dino, enfim, ele tentou bloquear as emendas impositivas do Congresso para poder ajudar o governo Lula por causa do déficit fiscal que está tendo esse ano. E o Flávio Dino, para tentar dar uma ajuda para o Lula, basicamente tentou impedir que essas emendas fossem pagas aos parlamentares. Só que tem um problema que é o seguinte: a sua palavra, a gente tem que lembrar o seguinte, em jogo político, ainda mais que esse mundo de rato que tem em Brasília, o que vai é sua palavra. Em uma máfia, por exemplo, que é basicamente o que o Estado é, se você não honra com a sua palavra, quem é que vai garantir que você vai cumprir ela depois? Por exemplo, se eu faço um acordo com determinada pessoa e depois eu vou lá e descumpro, essa pessoa não vai querer fazer o acordo comigo de novo. Então a palavra das pessoas lá vale em ouro. A partir do momento que o Lula fez o acordo de que ia pagar um X de emendas, ele simplesmente depois basicamente dá um jeito de ir lá e dizer que não vai pagar, porque tem um detalhe. O Flávio Dino fez isso para ajudar o Lula. Então, tipo assim, tá na cara que foi para ajudar o Lula e quebrar a palavra, né? E aí você tem esse problema que desencadeou isso aí. Eu vejo, a minha visão, que foi o maior problema foi esse. O Flávio Dino tem metido o dedo nisso aí. E aí, aqui de novo, aqui, ó, causa estranheza o destaque dado à Folha a denúncia que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal teria agido fora dos ritos. Mas é o que aconteceu. É porque aconteceu o seguinte: por exemplo, teve em determinado momento o Alexandre, não é o Alexandre de Moraes, mas assim, o pessoal do gabinete de Moraes tinha um contato com um PM de São Paulo e basicamente pediu simplesmente para eu vasculhar aí os dados da polícia militar e poder achar dados relacionados a pessoas, enfim, sendo que você tem um certo rito para fazer isso. Você não pode simplesmente pedir para um amigo seu vasculhar basicamente o banco de dados da polícia, porque, convenhamos, você está literalmente mexendo com coisa de segurança nacional, é coisa da polícia. Você tem que ter uma certa rito para poder pedir. Você tem que ir lá, fazer todo um processo, pedir, poder ter autorização e tal. Você não simplesmente ser pedindo para o seu amigo que... Imagina, por exemplo, se cada pessoa hoje no país simplesmente pedisse: faz um favor para mim, amigo policial, olha aí os bancos de dados aí, eu quero saber sobre uma pessoa X, a bagunça que não ia virar. Enfim. E aqui, acho que vamos falar clã do Bolsonaro, né? Como se fosse uma gangue, mas enfim. Chama a frota de jagunça após vazamento sobre Moraes. Após divulgação de mensagens entre assessores do ministro STF, Alexandre Frota foi alvo de ataques de Eduardo e Flávio. É porque aquele negócio, né? Tem essa turma que se dizia bolsonarista e se virou contra ele na eleição. E também tem o pessoal que era de esquerda, enfim. Inclusive nessas mensagens tinha determinadas citações a pessoas públicas, enfim. E a gente entra numa questão muito interessante. O Twitter, ele basicamente saiu do Brasil, o X, né, saiu do Brasil, por causa que tinha uma determinação do STF para poder censurar determinados perfis. E isso vai contra o marco legal, o marco regulatório da internet, enfim. Por quê? O que é previsto nesse marco regulatório? Basicamente fala o quê? Que você pode derrubar posts, mas não bloquear pessoas. E aí você cria um problema. Por quê? Porque a partir do momento que você proíbe bloquear pessoas e a mais alta corte do país, que deveria zelar pela Constituição e pela lei, passando por cima dessa regra aprovada pelo Congresso, você começa a ter uma falha já na democracia, que é o que está acontecendo. E o Twitter fala assim: olha, não vou obedecer isso aqui é inconstitucional. E está muito correto, porque você desobedecer uma ordem que não está tipificada no Código Civil Brasileiro, na Constituição, enfim, você não está errado, você está certo. Você desrespeitar uma lei legal não está errado. Acontece que o problema de um juiz é que é o seguinte: a partir do momento que ele assina uma determinada decisão
e a população não acata essa decisão, ou ele não tem credibilidade para aquela decisão ser executada, você tem um problema de que o juiz ele não tem mais poder nenhum. Ele tem um grande poder, o juiz, isso é fato, mas... E a partir do momento que as pessoas começam a desrespeitar o juiz, ele não tem mais poder nenhum. Por quê? É basicamente eu aqui, como se fosse um juiz sentado, assino um papel, pronto. Esse é o poder que eu tenho, o poder institucional, mas a partir do momento que esse poder as pessoas não respeitam, não vai de mais nada. E aí o que acontece? Resumidamente, o Elon Musk não falou, não vou cumprir isso aqui, então eu prefiro sair do país. Por quê? Porque simplesmente, cadê aqui, ó? O posição que Chico Moraes e disse que empresa... cadê aqui, ó? Enfim, achei que tinha aberto a matéria aqui, mas enfim, em determinado momento fala que funcionários da empresa foram ameaçados de ser presos, se caso não cumprissem a decisão. Ou seja, se você não cumprir a decisão inconstitucional, você é preso. Então, assim, esse é o nível de democracia que está vivendo. Uma Suprema Corte que passa por cima de decisões que foram aprovadas pelo Congresso, passando por cima na teoria, o que era básico para eles fazerem, né, que era zelar pela Constituição, coisa que eles não fazem, e aí quando você não obedece, ficam putinhos, mas enfim. Aí saída do X pode causar bloqueio da rede, por quê? A partir do momento que o Moraes ele sente que está encurralado e que o X, por exemplo, não está respeitando a decisão dele, qual que é o próximo passo? Porque, querendo ou não, é inevitável que o Moraes vai querer fazer alguma coisa, porque ele não quer ser desmoralizado. Por quê? Fica parecendo que ele é um juiz fraco, se ele não fizer nada. E aí entra a questão do seguinte, a chance de haver um bloqueio do X é relativamente grande, porque a partir do momento que o X decide sair do Brasil, você não tem mais um escritório aqui sendo representado. Então, ou seja, você teria que mandar uma carta aqui do Brasil para os Estados Unidos e aí até responderem essa carta, sabe? É um negócio enrolado. Então, tipo assim, fica meio que inviável qualquer decisão da Suprema Corte, ou seja lá de qual juiz for, pro X. Então, o Moraes, ele basicamente ficaria, tipo assim, no dilema assim, deixa e eu saio perdendo nessa, ou bloqueio o X. E caso o X venha a ser bloqueado, eu não vejo como um problema. Por quê? A internet hoje, com as proporções que ela tomou, ela é um meio incensurável. A internet, ela é conectada no mundo inteiro. Você tem cabos de fibra ótica chegando no Brasil que passam pelo mundo inteiro. Seja Estados Unidos, Ásia, enfim, você tem um monte de fibra ótica chegando no Brasil. Você pode pegar um mapa, inclusive, das fibra óticas que chegam aqui no Brasil, tem um monte. Então, assim, quer dizer bastante que a internet é incensurável. E quando o Moraes bloqueia o X, você não consegue acessar o Twitter tecnicamente aqui no Brasil. Só que existe uma ferramenta muito mágica chamada VPN, que basicamente troca a localidade sua para outro país e você consegue ter acesso normal a quaisquer aplicativos que sejam permitidos naquele país. Então, ou seja, é uma mágica o que o VPN faz. Só que aconteceu um problema que inclusive foi especulado de que, no fim de semana passado agora, que o Moraes teria feito uma decisão secreta para a Apple para tirar determinadas VPNs da loja, enfim, porque as pessoas estavam tendo problemas com o download do VPN, e a suspeita de que o Moraes tinha feito uma decisão secreta para derrubar VPNs para depois bloquear o Twitter. Só que isso não se concretizou. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso no TikTok, que graças a Deus isso não se concretizou de fato, até porque é questão de liberdade de expressão isso aqui, né, que o Moraes nem liga mais. Se você dá a patota dele, você pode falar qualquer besteira que tá de boa, você não vai ser preso por fake news nem nada. E a gente chega nesse negócio seguinte, pode proibir o X, não vai adiantar nada. O que importa é bastante as pessoas trocando informação. Não adianta nada, porque acontece o seguinte, a minha geração hoje, querendo ou não, é uma geração que cresceu no meio da internet. Eu cresci no meio da internet, eu vi a mudança dos padrões, da forma que a internet é usada, desde os anos 2010. Eu com 3, 4 anos de idade, eu já tinha um tablet, eu vi a evolução da internet. Eu sei como é que foi. A internet de agora, 2024, não tem nada a ver com 2014, 2010. A coisa mudou muito. O nível de interligação mudou muito. As formas de comunicação mudaram muito. Então, tipo assim, a velocidade da internet, eficiência. Então, tipo assim, mudou muita coisa. E a elite política não acompanhou isso aí. E aí, tipo assim, eles estão querendo censurar isso agora, porque eles viram o problema que foi não ter censurado isso lá atrás. Não adianta mais. Porque, por exemplo, São Paulo, por exemplo, é um certo hub de data centers. Tipo, mano, o Brasil, ele
ele tem, de certa forma, mas mesmo com o Brasil com esses problemas econômicos que a gente tem, de certa forma a gente tem muitos benefícios, como por exemplo, um hub de internet, por exemplo, lá em São Paulo. Então, tipo assim, a gente tem uma certa importância nesse cenário. Então, resumidamente, o Brasil, com essa questão do Moraes tentar censurar o povo, não vai chegar em lugar nenhum. Mas, enfim, acabei tangenciando um pouco aqui do assunto, mas vamos seguindo em frente. Resumindo e falando que ignorava a ordem judicial, isso que eu já falei. Era essa matéria aqui que eu tava querendo achar. Moraes ameaçou prender executivo do X após busca pela pessoa errada e petição de má fé. Ou seja, basicamente ameaçando o Twitter, enfim. Não vai cumprir minha decisão ditatorial, vou te prender. Não tá parecendo um certo país vizinho nosso, com eleições fraudadas, não pode criticar o sistema eleitoral. Vou deixar no ar, não vou falar qual país não, você que decida aí qual país você acha que é. Nosso vizinho. Tá fácil essa pergunta aí, mas enfim, vamos lá. STF cobra de Moraes conclusão de inquérito das fake news e tenta mediar acordo com poderes. Porque acontece o seguinte, Moraes está muito prejudicado com o que aconteceu nos últimos dias. Mesmo gente da esquerda está concordando que, olha, isso aqui não está certo. Então, a pressão agora é o seguinte, olha, larga a mão, entendeu? Sabe? Tipo assim, faz uma coisa aí, sabe? Acaba que esse inquérito fake news logo, não sei o que e tal. E vida que segue. Eles vão tentar fazer isso, né? Esse acordo com o poder saiu, que foi das emendas, enfim, mas já vamos chegar nisso já. E conclusão de inquéritos, né? Eu não acho que vai acabar fechando, mas eu acho que... Porque desde aquele Twitter Files Brasil, que expôs alguns arquivos, enfim, o Moraes, digamos que ele saiu já um pouco desmoralizado naquela época, mas agora, saindo na Folha de São Paulo, que tecnicamente é um jornal mais à esquerda, essa notícia saindo lá e eles criticando o Moraes, ficou exposto de que, olha, essa coisa não tá certa. E aí o pessoal da esquerda meio que olhou e falou, realmente tá errado isso aqui. Enfim. E aqui, sobre a questão do acordo que eu falei pra vocês. Acordo entre poderes garante manutenção de emendas. Texto exige novos critérios de transparência. Enfim, coisinha um pouco de transparência. Mas no fim das contas, basicamente, quem saiu perdendo foi o Supremo. Porque ele teve que ceder às pressões do Congresso. Porque o grande negócio é o seguinte, imagina. Você é um deputado de centro. Um monte de coisa corre em Brasília, um monte. Que lá é 1% de acordo político. E a partir do momento que o presidente decide assim, em ano eleitoral, não vou pagar sua emenda. Não vou. Decidi que eu não vou pagar. E aí? O que você vai fazer? Vai ficar puto. Por quê? Porque basicamente o que tinha sido acordado antes, não, vai ter esse tanto de emenda, tanto isso aqui. E aí o Lula vai, não vou pagar não. O Dino, derruba essa emenda impositiva aí pra mim, basicamente isso. E aí, pra tentar arrumar a casa, eles fizeram esse acordo aí. Mas mesmo assim, o Congresso ainda saiu com mais poder nessa história toda. E isso é um sinal de que ainda tem um mínimo de democracia nesse país. Aqui, capangas, jagunços e abusos. A oposição critica falas de juízes de Moraes. Basicamente por quê? Aconteceu o seguinte. Outra conversa que vazou foi a questão do Alan dos Santos. O Alan dos Santos, todo mundo sabe, ele é um refugiado político por causa da nossa corte democrática, que basicamente deu um jeito dele acabar tendo que fugir do Brasil. E eles estão putinhos porque a Interpol e a Justiça Americana estão nem aí para as decisões dele. E aí basicamente fala que em uma das conversas fala basicamente o seguinte, que queria dar um jeito de pegar esse cara, enfiar no avião brasileiro e trazer ele para cá. Bem democrático, né? Bem democrático. Aqui, mensagens mostram irritação da equipe de Moraes com os Estados Unidos e Interpol sobre Alan dos Santos. Uma conversa em 2022, ano da eleição. Entre dois juízes nome da edição, acho que tá bom, hein? Instrutores do ministro Alexandre de Moraes, um do STF e outro do TSE, revela descontentamento com o gabinete do ministro com a postura da Interpol e do governo dos Estados Unidos no caso do blogueiro. Mano, o cara tinha um jornal chamado Terça Livre, o cara é blogueiro. Meu pai do céu. Bolsonarista Alan dos Santos. Ele é investigado no inquérito das milícias. Cara, eu acho engraçado uma coisa, milícias digitais. Cara, não faz sentido.
você tem um inquérito de milícia digital, de fake news. Porque, ó, vamos lá, fake news não é crime. Então você fazer um inquérito de fake news já é meio que inconstitucional só pelo fato de aquilo não ser crime. E milícia digital? Por que vocês não gastam esse tempo aí pegando milícia no Rio de Janeiro? Ah não, pera. O STF meio que proibiu a polícia subir no morro, né? Tá bom. A gente que é a milícia digital. Esse pessoal esquece de que o verdadeiro valor nas conversas das pessoas, enfim, está na troca de informação. Hoje em dia a população conversa muito mais de política do que antes. Eu vou dar o exemplo de mim mesmo. Eu cresci ali em 2015, quando eu conheci meu padrasto, que eu me considero como um pai. Quando eu cresci, ele me levou numa manifestação da Dilma. E daqui lá foi só pra frente. Eu acompanhei política. Eu via jornal. Não adianta vir com essa de milícia digital. Não adianta nada. O que acontece é o seguinte. O grande valor é as pessoas trocando ideia. Eu converso com minha família o tempo inteiro de política, que é bastante o que eu gosto. É o tempo todo conversando sobre política, enfim. Eu tô aqui gravando um vídeo porque é minha opinião. Minha opinião, eu tô expondo aqui pra vocês. Se você discorda, comenta nos comentários aí, dá dislike, sei lá, explica porque você não gostou da minha opinião. E debater, entendeu? A melhor forma de você, caso uma pessoa esteja com opinião errada sobre alguma coisa, você trocando ideia. Porque no fim das contas, a partir do momento que, por exemplo, no Brasil a gente tem essa questão da relativização da liberdade de expressão, em que em determinado momento você, sei lá, você pode simplesmente ser preso por criticar alguém, está errado. Nos Estados Unidos, você só é condenado em relação à liberdade de expressão, enfim, quando você critica uma pessoa com o intuito de atrapalhar ela financeiramente. Inclusive, isso vai estar retratado num episódio da série Suits. Nem querendo fazer meme, mas você basicamente, você só é preso quando você quer basicamente ofender a pessoa para poder trazer prejuízo. Você tem que provar. No Brasil não, no Brasil, eu critiquei uma vereadora, processo, perdeu, paga 20 mil. É basicamente assim no Brasil. Uma palhaçada. E aqui, Jobim muda de opinião e agora apoia Alexandre de Moraes. Isso aqui foi depois do acordo. Isso aqui foi, hoje, 20 de agosto. Então, ou seja, basicamente esse acordo basicamente mexeu com a estrutura de Brasília, meio que acalmou os ânimos, o Congresso ainda saiu ganhando, porque botou pressão no judiciário, enfim. E agora, depois desse acordo, é muito difícil que vai acontecer alguma coisa, até porque o CNJ arquivou representação contra juízes auxiliares de Moraes, e o Partido Novo que assinou isso aqui, inclusive o Novo, eu acho que é um partido que tem muito potencial. Eu acho que o Novo vai ser eu acho que é o PL e o Novo, cara. Acho que são os melhores partidos do Brasil, eu diria. Porque o pessoal do Novo tem a visão econômica do Mises, né? Assim como o pessoal do PL também se baseia até que, de certa forma, na teoria econômica do Mises. Tem uma turma que critica o Mises na questão de até que ponto o Estado deve intervir na economia ou não, mas isso aí já é assunto para outro vídeo. Inclusive, eu tô até lendo um livro de economia, porque eu tô buscando entender essa questão dos ordoliberais e os liberais austríacos, que é o Mises, enfim, da escola austríaca, mas isso aí é assunto para outro vídeo. Vamos seguir a risca aqui a nossa trajetória. Mas o que nós podemos fazer? Rua. Pra gente, o único jeito de derrubar um presidente, senador, seja lá quem for, é rua. É rua, não tem essa. Se a gente não for pra rua, não se organizar, a gente vai viver nessa ditadura por mais quanto tempo? Esse que é o negócio, a gente tem que ir pra rua. A Avenida Paulista, aqui fala 10 horas, mas aqui no posto do Gustavo Gayer tá às 2 da tarde. Mas enfim, eu vou nessa, pessoal. Obrigado e até.